Evangelho de Marcos 9, verso 30. Amém, irmãos? E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se esse teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Bondoso Espírito Santo, lemos a Tua palavra, Senhor, e eu clamo a Ti que Tu fales conosco. Que Tu nos dê, Senhor Deus, discernimento para falar e nos dê, Senhor Deus, discernimento ao ouvir. Exorta-nos, ó Deus, na medida da Tua palavra, ó Deus, e pelo Teu Espírito Santo nos mostra quem nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar. Ajuda-nos, Deus, a buscar o Senhor, a entendermos a Sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, a história dos povos, a história das nações, a história da terra, está cheia de nomes de pessoas que foram pessoas importantes, pessoas que naquilo que fizeram mudaram em muito a história do mundo. Nós temos nomes de pessoas que pisaram na lua, nós temos nomes de pessoas que inventaram o avião, que inventaram o computador, a motocicleta, que inventaram os carros, que inventaram coisas que mudaram em muito a vida das pessoas. Nós temos nomes de homens extremamente importantes,
na história da humanidade. Mas, queridos, o que grande parte destas pessoas possuíam de mais incrível era justamente a humildade, ainda que nem todos, mas os verdadeiros grandes, entre aspas, homens, eram aqueles que eram humildes. A marca mais relevante de todos os grandes nomes que surgiram na história da humanidade é justamente então a humildade. E certamente o maior de todos os homens que pisou na face da terra era o próprio Senhor Jesus. E é dele, irmãos, que nós buscamos, é nele que nós buscamos a inspiração para também sermos, depois de Jesus, um sem número de pessoas que foram tão especiais na terra, mantiveram-se debaixo desse signo, debaixo dessa marca, desse selo da humildade. E o texto de hoje nos convida a viajar com Jesus enquanto Ele vai ensinando os seus discípulos e a nós preciosas lições. E mais uma vez o texto nos mostra que Jesus está então retomando o tema da sua morte. Era preciso que os discípulos entendessem aquilo que ele estava falando, que ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos, que era necessário que ele fosse morto, que era necessário que ele fosse findado numa cruz, mas ele venceria a morte. E como disse, Jesus irá mostrar aos discípulos que não existe espaço em meio à congregação dos justos para a soberba. Aqueles que desejam andar com Ele precisam saber, irmãos, que uma das marcas de autenticação, de genuinidade cristã é justamente a humildade. Mas nós vemos que até mesmo dentro da igreja, em meio àqueles que servem a Cristo, que fazem a sua obra, que professam o seu nome, existe aqueles que são soberbos, que são presunçosos. E ser presunçoso ou soberbo é algo que não encontra espaço em meio ao reino de Deus. Pelo contrário, irmãos, Jesus, a partir do verso 42, ele exorta seus discípulos para que em nada, os mais simples, os pequeninos, fossem prejudicados. A tônica de tomar a sua cruz e segui-lo é mais uma vez buscada no teor das suas palavras, dizendo: aquele que toma minha cruz não é soberbo. Aquele que toma minha cruz e me segue não é presunçoso, mas ele se abaixa pelo peso da cruz, sentindo nele também a necessidade da humildade. Jesus, ele em nada, irmãos, ele vai aliviar o peso das suas palavras, que progressivamente, duramente, ele vai fazendo recomendações para que todos pudessem viver como um só povo. Não existe um só povo quando alguém é humilde e o outro é soberbo. No meio do povo existe um só corpo, há uma só massa. Há um só Espírito, e esse Espírito nos encaminha e nos leva a ser humildes. No reino de Deus não há espaço para aqueles que se acham maiores, mas só há espaço para aqueles que são menores. E por fim, nos versos 49 e 50, ele termina exigindo que seus discípulos fossem legítimos, que não fossem falsos, porque senão seriam comparados a um sal falso, a um sal que não tinha sabor, a um sal que para nada servia a não ser para ser jogado fora. E meus irmãos, o texto de hoje nos conduz a 3 momentos, a 3 divisões, se é que podemos dizer assim. Nos versos de 33 a 41, Jesus está nos chamando para sermos servos humildes,
para nos doarmos ao reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus abnegadamente em servidão. E nos versos 42 a 48, ele nos mostra que há um rigor, há uma condenação para aqueles que fazem tropeçar aqueles que são pequeninos, aqueles que são humildes. E ele encerra no 49 e 50, mais uma vez, convocando a sua igreja, fazendo um ultimato à sua igreja para serem servos. E diante dessa introdução, eu diria aos irmãos que é necessário morrer. Os mortos não reivindicam os seus direitos. E o tema da morte, então, ele é sempre muito mal visto por todos, mas foi para isso que Jesus veio. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse levado a uma cruz pela mão dos homens. E os versos 30 a 32 nos mostram que logo após eles terem deixado aquele lugar, onde é feita então ali a libertação e a cura daquele jovem, ele pega então os seus discípulos e caminham secretamente, enquanto isso ele vai ensinando os seus discípulos. E mais uma vez ele retoma o assunto e anuncia que ele vai ser morto. Mas ele conta para os seus discípulos: a morte não vai me deter. Eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte. Mas é interessante, irmãos, que os seus discípulos parecem não entender o que ele estava falando, os seus ouvidos ainda não estavam abertos para entender o que era ser entregue, o que era ser morto, e ainda mais o que era ressuscitar, vencer a morte ao terceiro dia. E meus irmãos, o tema central de todo o texto está justamente quando Jesus começa a falar então da humildade. Nós notamos isso quando Jesus, mesmo sendo filho de Deus, permite ser preso, permite que seus inimigos o venham e o peguem, e o prendam e o julguem e o levem à cruz. E mais uma vez, ao anunciar o Messias de Deus sendo morto como ovelha muda, ele mostra seu estado de servo, o servo sofredor anunciado pelo profeta Isaías. Meus irmãos, quando nós olhamos para o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele dizendo a Nicodemos: olha, Nico, você precisa morrer, você precisa nascer de novo. Jesus estava mostrando para nós a nossa necessidade, amados, de morrer, a nossa necessidade de que a nossa velha natureza, o nosso velho Adão, morresse, para que a vida de Cristo fosse a nossa vida. E meus amados, no texto de hoje, começa logo após os discípulos terem sido humilhados por não terem conseguido expulsar o demônio de um jovem. E Jesus ainda o chama de incrédulos. Seria de se esperar, irmãos, que todos eles ficassem muito constrangidos e procurassem compreender os porquês de não terem tido êxito na sua empreitada de cura e libertação, e reconhecendo então a sua fraqueza, se humilharem diante de Deus, clamando por ajuda. Foi isso que Jesus disse a eles: olha, vocês precisam orar mais, vocês precisam jejuar. Mas, meus irmãos, ao continuarmos lendo o nosso texto, nós percebemos que nós somos iguaizinhos aos discípulos. Nós somos teimosos, somos resmungões, somos muitas vezes orgulhosos, e ainda insistimos em não dar ouvidos à palavra de Deus. Posso estar exagerando ou não? Mas o texto vai nos conduzindo e mostra que começa ali uma discussão muito tola entre os discípulos. Verso 33 fala assim: chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes que estáveis discutindo pelo caminho.
Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Imaginem, irmãos, imaginem vocês que os discípulos estão saindo daquele lugar de onde estava o jovem possesso. Então eles entram no ônibus de volta para casa, estão ali dentro daquele ônibus, mas o motorista do ônibus é Jesus. A viagem é longa e tinham ouvido as palavras de Jesus sobre a sua morte, havia um clima ali meio de introspecção, e cada um pensava sobre o que seria exatamente esse negócio de morte, de ressurreição. E lá pelas tantas daquela viagem, alguém sussurra inconformado: não é possível que eles fossem tão incrédulos assim? Afinal, algum deles pensava: há pouco tempo nós estávamos em lugares tão diferentes, nós curamos pessoas, nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais, nós fizemos maravilhas. Então alguém, tomando a palavra, fala baixinho: qual de nós é o maior? Ou cara, ou bambambam. E diz o texto no verso 34 que eles discutiam. E essa, irmãos, não é uma palavra assim de um diálogo, é uma palavra de uma contenda, é uma palavra de que havia ali um calor. É a mesma palavra que estava sendo usada lá atrás, quando eles discutiam com os escribas, porque eles não haviam conseguido expulsar o demônio daquele rapaz. E Jesus está lá no volante, dando aquela espiada pelo retrovisor e vendo lá atrás os seus discípulos se degradando a respeito de quem seria então o maior. Quando finalmente chegam em casa e lá em Cafarnaum, eles são tomados por uma pergunta de Jesus que devastou seus corações. O que é que vocês estavam discutindo? Sobre o que vocês estavam lá se dando cotovelada? Irmãos, parece que eu consigo sentir o peso das palavras de Jesus sobre os corações de cada um. E eu penso que todos nós sabemos um pouquinho do que é esse peso das palavras de Jesus, naquele momento em que nós falamos, pensamos ou fizemos algo que não devíamos, então lembramos: Deus está me vendo, Deus ouviu o que eu falei. Aquele momento em que os filhos estão lá brigando e o pai ou a mãe na cozinha grita assim: o que é que está acontecendo aí? E há um silêncio, há um clima de agora ele nos pegou. E diz o verso 34 que eles ficaram mudos, não queriam falar porque sabiam que tinham pisado na bola, sabiam que durante a viagem as suas acotoveladas, a sua disputa sobre quem era o maior, não era uma coisa boa. E que eles estavam temendo então agora abrir o jogo com Jesus. Mas, irmãos, todos nós sabemos que de Deus não se pode esconder absolutamente nada. Sabemos que Ele sonda os nossos corações e que nos conhece por dentro e por fora. E era exatamente isso que mais uma vez eles iam testificar diante de Jesus. A pergunta de Jesus, indagando deles o que discutiam, foi como que uma faca cravada em seus corações, e houve um silêncio, pois sabiam que discutir algo tão tolo era tolice, me perdoem a redundância. Sabiam que diante deles estava alguém capaz de fazer grandes sinais. Diante deles estava alguém que fez prodígios, maravilhas, e que mesmo assim se mantinha extremamente humilde. Houve silêncio porque talvez tenham se lembrado do Sermão do Monte, quando Jesus ensinou sobre o valor da humildade.
Percebem, meus irmãos, como somos muito parecidos com eles? Nós conhecemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, e mesmo assim, quantas e quantas vezes agimos arrogantemente, querendo o melhor lugar, querendo reconhecimento, querendo status, querendo ter sempre a razão. Devemos louvar a Deus, amados, por causa da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e continua a nos dar as suas bênçãos, a falar conosco, a nos corrigir, ao invés de simplesmente olhar para o nosso coração tão arrogante e nos fulminar. Verso 35 fala assim: e ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Jesus, como diz um livro da editora Ultimato, ele põe de ponta cabeça. Jesus inverte todas as coisas. Aquele que queria estar em cima por ser o cara, o bambambam, Jesus inverte e coloca ele lá no chão da fábrica, dizendo: não, cara, você não é o coach, você não é o presidente, você é o servo, você é aquele que rema as galés, você é aquele que lava os pés. Jesus então, ele assenta-se aos seus pés, os 12 estão, como era costume dos rabinos. E meus irmãos, nós queremos aprender sobre o reino de Deus, e isso é algo necessário, mas para tanto, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus nos chamando, perceber que Deus está dizendo: assenta-se aqui aos meus pés, ouve as minhas palavras. Queridos irmãos, se nunca pararmos, se nunca investirmos tempo lendo, orando, fazendo devocional, como poderemos conhecer a vontade de Deus? Jesus, ao mudar totalmente a posição, dando ao servo o maior lugar, o maior louvor, está desconstruindo toda arrogância, toda ganância humana. Todos nós, irmãos, já nascemos querendo ser superiores, queremos o primeiro lugar, entendemos desde cedo que a vida é uma competição e quem vence é o mais forte. E ainda que tudo isso seja absolutamente verdade, o é para este mundo, mas não no reino de Deus. Jesus certamente sabia que seus discípulos entenderiam o que ele estava falando. Ao citar o servo de todos, ele está fazendo, irmãos, com que se lembrassem daquele escravo, daquele servo, que ficava à entrada das casas para lavar os pés dos convidados. Aquele que não tinha direitos, aquele que não arrogava para si um tapinha nas costas, aquele que não esperava uma palavra de gratidão. Esse tipo de servo não tinha direitos, não recebia congratulações, ninguém queria ser o que eles eram, enfim, ele era nada. E foi a imagem deste servo que lava os pés, que um dia Jesus se despe das suas roupas, se embrulha numa toalha e lava os pés aos discípulos. Meus irmãos, no reino de Deus não há lugar para grandes homens, somente para servos. Quem quiser ser o maior, precisa ser o menor. Mas o que temos percebido há muito tempo, são homens que, por terem alcançado algum sucesso, por serem pastores de grandes igrejas, veem-se no direito de exigirem ser tratados acima dos demais irmãos. Lógico que eu estou falando isso dentro de um âmbito religioso, na esfera das igrejas.
Isso é algo comum aí fora no mundo, mas não pode, irmãos, não pode ser igual no reino de Deus. Amada igreja, já não é de hoje que nós temos falado sobre isso em nossa igreja. Não há diante de Deus maiores e menores, todos são o que são, pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Reflitam comigo, irmãos, quanto maior é o sucesso de alguém, quanto mais ele arroga para si glória, quanto mais ele sobe no pedestal, quanto mais ele é aplaudido neste mundo, quanto mais ele se acha o cara, o bambambam, mais ele é tentado. Quanto mais sucesso, quanto mais acima dos outros, mais ele vai querer aplausos e mais ele vai estar disposto a refletir e sucumbir à vaidade de ser o maior. Timóteo vai dizer assim: mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Veja, amados irmãos, não é pecado ser rico, não é pecado ter nas mãos grandes poderes, mas aos que têm, mais serão tentados, mais correrão o perigo da ruína e da perdição. Aqueles que vivem para manter o primeiro lugar, sempre serão escravos da ganância. Aqueles que querem o primeiro lugar no pedestal, no pódio, sempre serão escravos da ganância. E percebam, meus irmãos, como diz o reverendo Lopes, a ideia da grandeza para o mundo é exercer poder sobre os outros. A ideia da grandeza no reino de Deus é servir os outros, é ser o servo de todos. Por isso, meus irmãos, quanto menor somos, quanto mais nos identificamos com Cristo, quanto mais reconhecemos a nossa necessidade da graça e misericórdia de Deus, mais nos conformamos, tomamos a forma, nos identificamos ao próprio Cristo. E assim, conformados com Cristo, nós entendemos que viemos a este mundo não para sermos servidos, mas para servir. A verdadeira paz, meus amados irmãos, a verdadeira paz, a satisfação que a nossa alma deseja, não está nos aplausos, e sim no silêncio daqueles que servimos. Quando somos aplaudidos, automaticamente dentro de nós é despertado o desejo de fazer algo maior e receber ainda mais reconhecimento. Mas quando fazemos para Cristo, para a glória de Deus, a nossa glória é sermos vistos no céu. Não é dos aplausos dos homens que nós carecemos, é da glória do céu, quando nós fazemos no silêncio, e Deus lá no céu vê, e Deus contempla, e Deus percebe, e Deus lê a intenção do nosso coração e fala: esse é meu filho, eu tenho prazer nele. Mateus vai dizer assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A nossa recompensa não está em sermos vistos pelos homens, a nossa recompensa está em Deus, que vê aquilo que fazemos. De nada adianta sermos aplaudidos na terra, a glória deste mundo passa como uma flor que se seca pelo sol quente. O que realmente importa, irmãos, é que tudo que fizermos tenha como intenção a glória de Deus, e como diria João o Batista, que ele cresça, que nós diminuamos. Então nós descobrimos que
a recebermos a Cristo, recebemos também aqueles que são mais simples. Verso 36 fala assim: então tomou uma criança, pôs no meio deles e abraçando-a disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas a aquele que me enviou. Meus irmãos, na sociedade da época lá de Jesus, as crianças eram desprezadas, mas ele demonstra amor e cuidado especial por estes pequeninos, ainda que a palavra aqui não seja restrita a crianças, mas aos humildes, aos pequeninos, aos carentes, aos servos. Tomando uma das crianças, Jesus diz aos discípulos que, se quisessem ser grandes, precisavam recebê-las de forma digna, deviam amá-las, deviam cuidar delas, e se fizessem isso, estariam recebendo Ele próprio, também aquele que o enviou, o Pai. O que Jesus está nos ensinando, amada igreja, com esse jogo de palavras, é que sempre que ajudamos os mais vulneráveis, o caso dessa família que a gente está ajudando, estamos recebendo não somente Ele, mas o próprio Pai que o enviou. Por isso, irmãos, nós não devemos fazer a propaganda das nossas obras, como diz a Bíblia, que uma mão não precisa saber o que a outra faz. Certo é que ajudar aos mais carentes é algo maravilhoso, justamente, amados, pelo fato daqueles que nós ajudamos, que são carentes, não poderem nos dar nada em troca. Esse é o retrato do Evangelho. O que é que eu posso dar ao Deus que me salvou em troca? O que é que você pode dar a Deus em troca da sua salvação? Nada. Não temos condições, mas aquele que podia tudo, deu-nos tudo. E quando nós damos àqueles que carecem, damos o que temos e o que podemos, e não esperamos um aplauso, nem mesmo uma palavra de gratidão. Porque aqueles que servem para Deus e não para aqueles simplesmente esperando uma resposta, esperando uma palavra de gratidão. Quem prega não espera ouvir um aplauso, porque quem prega esperando ouvir um aplauso, não é um pregador, é um coach, é uma outra coisa, mas menos pregador. Quem canta e toca e espera os aplausos, não canta e não toca para o Senhor. Mas quem canta e toca para Deus, sabe que a glória está nos céus, que percebem a intenção do coração. E ainda então, irmãos, dentro desse mesmo pensamento de humildade, Jesus nos ensina a ser tolerantes, a ser caridosos. Verso 38 diz assim: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônios e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Amada igreja, devemos ter um cuidado muito especial para não acharmos que somos crentes, super crentes, que somos mais crentes do que todos os crentes da terra, que somos os melhores, que somos até mesmo indispensáveis para a obra de Deus. Não devemos sequer achar que a nossa igreja é a melhor igreja. Parece uma tolice, irmãos, esse tipo de pensamento, mas não é. Muitas vezes, mesmo sem percebermos, nós podemos estar agindo como se fôssemos o que há de melhor na face da terra. Podemos ser tomados por sentimentos de exclusividade, achando que sem nós o reino de Deus ficará no prejuízo. Podemos achar que os demais irmãos
não são capazes de fazer a obra de Deus. Podemos achar que temos a exclusividade com Deus. Vejam, meus irmãos, Jesus estava falando sobre eles serem os menores, os mais simples, os servos de todos. E de repente João reclama que tem mais gente fazendo a obra em nome de Cristo. João aqui parece que tomou a vez de Pedro para falar o que não devia no momento errado. E eles queriam ser exclusivos, afinal eles eram os 12 apóstolos. Mas Jesus os repreende dizendo que todos que fazem as coisas boas em seu nome são seus, que eles remam o seu barco. Portanto, operam para o bem dos que Deus quer abençoar. Como eu disse um outro dia, num outro sermão, Deus tem um povo, Deus tem os seus em todos os lugares da terra. Jesus ainda acrescenta que até mesmo um simples copo d'água dado a um dos seus servos não seria esquecido. Meus irmãos, diante de Deus não existem obras que sejam insignificantes. Deus observa atentamente o coração de cada pessoa em cada gesto, em cada atitude. Até mesmo num simples copo d'água dado aos que têm sede, Deus está observando. Às vezes o pecado das igrejas, o nosso pecado, é esperar a oportunidade de fazer uma grande obra, de fazer um evento que revoluciona a história do cristianismo, que impacta a cidade. Irmãos, eu já vivi e vi grandes eventos. Eu não vi a história das cidades serem mudadas. Mas eu vi gente que mal sabe ler e escrever, pregando o Evangelho a uma pessoa, e levando essa pessoa a Cristo, e essa pessoa sendo salva. Ele fez uma obra que revolucionou a história do cristianismo, porque uma alma vale muito mais do que esse mundo todo. Mas Jesus então continua falando e ele chega a um ponto em que ele fala que haverá grande condenação àqueles que resistem, que impedem, que são tropeço na vida daqueles que são humildes. Versos 42 a 48 são assim uma continuação do assunto da humildade, mas aqui Jesus ele muda um pouco, deixando de falar do chamado à humildade para falar dos que impedem os chamados de prosseguir na fé, se tornando tropeço para estes. O que notamos, irmãos, é que assim como Deus observa um simples gesto de dar um copo d'água ao sedento e se alegra e recompensa ao que o deu, Ele também reage vigorosamente punindo os que são tropeços, desviando os seus filhos do caminho e fazendo-os até cair. Vejam, irmãos, que numa linguagem usada por Jesus, que a linguagem que Jesus usa é muito forte. Verso 42 fala assim: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Jesus está falando de uma morte terrível, de uma morte que não teria direito sequer a um funeral e que seria por si só uma grande maldição. E certamente a linguagem que Jesus, essa forma de Jesus falar, irmãos, precisa ser compreendido muito além do que simplesmente morrer de uma forma penosa, mas sobretudo de morrer eternamente. Ele está falando de perdição eterna, de fogo eterno. Esse, meus irmãos, é um grande alerta para todos os que são pastores, para todos que são professores, que são lideranças das igrejas.
que muitas vezes ensinam heresias absurdas, levando suas ovelhas a uma fé débil, a uma fé fraca, e que ao virem os ventos fortes, elas são então colocadas por terra, porque elas não foram ensinadas na doutrina verdadeira, na doutrina bíblica. Mas o alerta, amados irmãos, não é só para quem prega, ensina e é líder, mas para o corpo todo, para toda a igreja, que talvez por palavras, por gestos, por testemunhos, por ações, faz cair um destes pequeninos. E este assunto, amados, é tão relevante para Jesus, que ele passa a usar algumas hipérboles, alguns exagerismos, uma linguagem forte, ampla, exagerada, para que seus discípulos pudessem perceber o quanto era sério o que ele estava lhes ensinando. No verso 43 ele diz, para cortar a mão que fizesse pecar. Jesus estava falando da autoridade. A mão é símbolo de autoridade, por isso ninguém pode usar da autoridade que tem para prejudicar o próximo. Verso 45, ele fala de cortar o próprio pé, que o fizesse cair, que o fizesse tropecar, que o fizesse pecar. Os pés, irmãos, é símbolo, são responsáveis por onde vamos. Se os lugares que vamos não glorificam a Deus, devemos evitá-los. Devemos cuidar da nossa santidade dia após dia. Se o lugar onde eu vou pisar com meu pé é lodo, é pecado, é distanciamento de Deus, então eu devo fugir daquele lugar. Lembrando aqui das palavras do irmão Ricardo, quando pregou para os jovens, falando sobre a santidade. O pecado é aquilo que nos faz nos distanciarmos cada vez mais de Deus. No verso 47, Jesus fala dos olhos. Devemos cuidar para que não sejamos traídos pela cobiça daquilo que vemos ou pela tentação de ver o que não devemos ver. Meus irmãos, precisamos entender que Jesus não está aqui ensinando a sua igreja a uma doutrina de autoflagelamento. Não está dizendo que as pessoas devam literalmente cortar os seus membros para serem santos. Jesus está falando de resistir, está falando de vencer as tentações, está falando de buscarmos por santidade. Mas em todos esses versos, então, Jesus, no final de cada um, ele acrescenta algo que é extremamente forte. Ele fala assim, olha, cuidado como você lida, cuidado como você vê, cuidado onde você vai. Porque se você se deixar vencer por isso, você será levado a um lugar onde o fogo não apaga, onde o verme não morre. Jesus está falando seriamente de condenação. Por isso, irmãos, nós temos que estar atentos ao que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, eu estou chamando vocês a uma vida de servidão. Jesus está dizendo assim, eu estou avisando para que não sejam soberbos e arrogantes e não façam os meus tropeçarem. Mas ele vai concluir dizendo, mais uma vez, fazendo uma convocação, um ultimato nos versos 49 a 50, para que nós sejamos verdadeiramente servos. Verso 49 diz, eu vou encerrando nesse tempo, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e guardai a paz uns com os outros. Como haverá paz, se eu quero ser melhor do que o Lucas? Como haverá paz, se eu quero ser maior do que a Miriam? Como haverá paz, se eu posso arrogantemente dizer eu sou pastor porque eu sou melhor do que o Brian? Não. Na igreja de Deus não há espaço para maiores.
Na igreja de Deus há espaço para servos. Quando lemos este verso 49, nós temos a impressão de que o tradutor se equivocou. Como assim, salgar com fogo? E esse, irmãos, é um versículo difícil de entender, mas ele está advertindo a todos os crentes para que resistam quando forem provados. Devemos lembrar que o chamado para servir a Cristo é também um chamado para uma vida sacrificial. Jesus, ele nos avisou que haveriam dias difíceis, que seríamos perseguidos e até mortos por causa do seu nome, que poderíamos ser dados como sacrifício em seu nome. Ser salgado no fogo é uma referência aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Pelo sal, amados, somos preservados, e pelo fogo, muitas vezes provados. Então, Jesus, ele encerra o seu ensinamento falando que devemos ter sal em nós mesmos. O que é isso? O que é ter sal em nós mesmos? Jesus está dizendo que devemos ser autênticos, verdadeiros. Jesus está dizendo que devemos ser cristãos que glorificam a Deus. Devemos ser o verdadeiro sal, devemos ser aqueles que fazem as pessoas serem levadas à salvação, ao verem em nós a legítima presença do Cristo. De nada adianta, amados, alguém dizer que é sal e não ser. Aqueles que dizem ser e não são, não passa de um sal falsificado, contaminado, sem sabor, que para nada serve. Que sejamos sempre os servos que vivem para fazer a vontade de Cristo, nosso Senhor, e que jamais venhamos a fazer a tropeçar nem os que andam conosco, e nem a nós mesmos. Que todos os nossos atos sejam para a glória de Deus, e ainda que Deus nos ajude nos dias maus e nos fortaleça nas provas, e que quando formos provados, possamos glorificar a Deus e dar o bom testemunho da nossa fé a todos os homens da terra. Deixa eu lembrar algo aqui, irmãos, que eu falei há uns 2 anos atrás. Eu falei que às vezes a igreja, as pessoas, nós esperamos pela aprovação quando estivermos lá na agrura, lá no torniquete, lá na prensa, lá quando o mundo parece apontar para nós e falar assim: hoje eu vou te pegar. Mas às vezes a prova vem quando nós estamos acima da carne seca. Às vezes a prova vem quando tudo está bom na nossa vida, quando o dinheiro está bem na nossa conta, quando na nossa mesa tem bife todo dia, quando tem o melhor deste mundo na nossa vida. É nesse momento que Deus está provando também a sua igreja e vendo como ela reage na aventurança, na bem-aventurança e na má-aventurança. Devemos glorificar a Deus e cuidar para não sermos reprovados, para não sermos tidos como um sal que não salga. Amém, queridos? Bondoso Deus, eu quero encerrar esse sermão, quando nós iremos agora, Deus, ao momento da ceia, dizer, ó Deus, que nós reconhecemos o que somos. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Quantas vezes, Pai, e digo isso, ó Deus, aqui representando cada irmão e irmã aqui dentro, somos arrogantes. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia, ó Pai, para que nós não percamos o sabor. Que nós sejamos, ó Deus, um sal verdadeiro, um sal que salga.
Um sal, ó Deus, que faz com que as pessoas vejam em nós a presença de Cristo, que o Espírito Santo em nós brilhe, que Cristo seja a nossa luz, que nós vivamos para a Tua glória, ó Deus, que ao testemunharmos o Seu nome, aquilo que somos testifique, ó Deus, a glória do céu. Abençoe-nos, ó Deus, para que jamais sejamos tomados pela soberba ou pela arrogância, mas que sejamos, ó Deus, o servo de todos, que amemos o nosso próximo e o vejamos sempre acima de nós. Assim, Deus, queremos e pedimos em nome de Jesus. Amém.